Oi pessoal, eu sou Otaviano Costa, comunicador, tenho 51 anos, vou fazer 52 e mais, sou casado com Cristina de alma gêmea, a Flávia Alessandra, sou pai da Olivia, padrasto da Júlia, padrinho também dela, sou avô de pets e sou uma pessoa taurina, ou seja, me dê conforto, alimentos e coisas gostosas que eu viajarei o mundo lembrando de você. E eu tô aqui agora, não isto é, gente como a gente. Eu era um garoto criativo lá de Cuiabá, cheio de gás, solto na rua, criado na rua. Meu pai e minha mãe sempre deram muita liberdade. Claro, me protegiam, mas me davam um senso de responsabilidade também. Falavam assim, a autonomia é sua, vai. Quero atravessar a cidade para ir no clube de bicicleta jogar bola. Vai. Quer ir pra lá? Vai. E eu era esse moleque que ia pra rua, fazia futebol na garagem, no portão da garagem da casa da minha avó, andava de rolemã, tinha guerra de mamona, era criado na fazenda do meu avô, solto. Tive uma infância maravilhosa. A minha inspiração principal e inicial foi o voleibol, que quando eu entrei na ITF, Escola Técnica Federal de Mato Grosso, que a minha avó, a professora Edna, foi diretora durante 11 anos, o esporte era tratado com muita seriedade. E o professor Sabino, saudoso professor Sabino, que nos deixou, sempre foi um entusiasta do meu talento como atleta. E aí, sabendo dessa minha vontade de ir para o mundo, né, cheio de criatividade, ele falou, por que você não faz um teste num clube grande? Eu falei, qual é o maior de todos? É o Banespa, em São Paulo, aqui em Santa Amaro, Largo 13 de Maio. Eu falei, uai, por que não sou? Liguei para o meu pai, falei com meu pai, coordenamos o teste, vim para São Paulo, passei um final de semana entre 500, 400 atletas, era o maior clube do país à época, era muito disputado, tinham 2 vagas, eu consegui uma e um outro garoto do sul do país. 14 para 15 anos, migrei para São Paulo, vim começar a minha vida morando sozinho, inicialmente lá embaixo do ginásio, embaixo da quadra do ginásio, depois eu fui para a República dos Atletas e eu tinha o prazer e a honra de falar que naquele momento eu estava jogando ao lado de atletas como Marcelo Negrão, Tandy, Giovanni, dessa geração de ouro de 92 em Barcelona. E são meus amigos até hoje. E o esporte nunca mais saiu da minha vida. Minha vida nunca teve plano. Eu, por acaso, morava numa rua que, por coincidência do destino, estava a maior rádio do país à época. E eu não sabia disso. Eu era um atleta de voleibol que estudava ali na Paulista e pegava meu ônibus 5141, dose dupla, quando São Paulo tinha aqueles doses duplas, e ia para Santa Amaro estudar, jogar vôlei. Certo dia, esperando um ônibus ali na esquina da Alameda Santos com a Joaquim Eugênio de Lima para ir embora para o clube. Eu todo de vermelho, que era um ponto vermelho na Paulista, Otaviano Costa. Eu vejo uma promoção da rádio na Marquise ali. Era a Rádio Jovem Pan na época. E eu encantado com aquilo, eu já fazia vozes, fazia imitação, mas eu não sabia que isso era um talento que pudesse ser vocacional. E quando do nada eu atravesso a rua num movimento de vida gigantesco, sem eu saber que eu estava fazendo assim no meu universo, a metáfora é simples, eu atravessei da calçada do esporte para a calçada da comunicação e nunca mais voltei. Porque o ônibus passou, eu perdi o ônibus. Nunca tinha faltado um treino, faltei o treino. Quando eu estava na calçada da comunicação, tomada por aquilo, uma promoção, um blimp da rádio gigantesco ali, eu falei, gente, o que está acontecendo? Subi no 14º andar e eu comecei a imitar na porta da rádio. Eu fazia barulho de milkshake, fazia barulho de carro. E era uma porta de grade, que dava para ver tudo, uma grade vazada, que nem de cadeia. Aí tinha a porta de madeira, então a porta de madeira estava aberta, então dava para ver a rádio inteira. Então eu queria ser percebido, num desespero, do nada. Eu nunca tinha pensado em estar numa rádio, nunca pensei. Isso aconteceu no intervalo de 1h30, assim, entre eu perder o ônibus e estar lá lutando pelo meu primeiro emprego. Beto Rivera, Emílio Surita, 2 grandes nomes do rádio brasileiro até hoje. Estavam lá, me perceberam, falaram, abre a porta para esse garoto, fiz um teste, em uma semana eu estava trabalhando já na rádio. E eu não sabia o que queria ser, se eu era radialista, se eu era ator, se eu era comunicador. Foi uma descoberta lapidada na forja do dia a dia. E ser ator virou logo uma necessidade sequencial, porque quando eu entrei no rádio, o programa começou a ganhar um certo renome ali, comecei a ficar famosinho, etc e tal. Conhecido ali no métier da radiofonia paulistana. E aí uma pessoa amiga minha me convidou para ir no SBT, a Patrícia Opic, atriz. Vai lá no SBT, Ota, pô, quem sabe, não sei o que lá, mas vai lá ver a gravar. Eu fui lá um dia com ela, na Alfonso Bovero, ali na Sumaré, e fui ver a gravação da Escolinha do Golias. Nair Belo, Carlos Alberto, Ronald e aquele elenco de talentosos. E mais uma vez a loucura tomou conta de mim. Naquele momento, assim como na rádio, eu falei, opa, onde é que tem uma oportunidade aqui? E foi quando eu comecei a imitar para um cara que do nada resolveu parar para me escutar. No corredor da TV, eu imitando de novo, fazendo meus milkshake e assim por diante. Era o roteirista do programa, ou um dos roteiristas do programa. Ganhei a chance de poder participar da Escolinha do Golias. E comecei a fazer uma sketch aquelas sketches de humor bem popular
a lá Praça é Nossa, a lá Escolinha do Golias, e era com o Norton Nascimento, o saudoso Norton Nascimento, ator. E ali eu tive que ser inserido no meio da dramaturgia e preparar para que isso acontecesse de maneira profissional. E foi quando eu tive que fazer cursos, e aí foi quando eu fui obrigado a me formar como ator profissionalmente, ter meu DRT para poder compilar do rádio, da comunicação e da TV através da atuação, me estruturar profissionalmente para o futuro. O Amor e Sexo foi uma das coisas mais fantásticas que poderiam ter acontecido no entretenimento nosso, televisivo. O Amor e Sexo tinha a capacidade de falar de assuntos considerados tabus, assuntos espinhosos, assuntos sensíveis, assuntos pouco ditos, da maneira mais interessante possível. A gente conseguiu colocar na sala da família brasileira assuntos difíceis de serem abordados. Pô, eu testemunhei coisas incríveis naquele palco, que falavam de coisas sérias, seríssimas às vezes, como violência da mulher, violência contra a mulher, como tivemos momentos lindos de casamentos gays acontecendo de verdade ali, com tabelião no palco, que a gente se emocionava como um todo. E a gente entendia que não é sobre o que se fala, é como se fala. A equipe do programa tinha uma capacidade criativa de, por exemplo, me deixar sem roupa. Eu fiquei nu nos estúdios do Dr. Roberto Marinho, mas sem perder a bossa, sem parecer vulgar, sem perder a elegância. Tinha o escracho, mas não era um local feio. Tinha os papos que pareciam beirar a vulgaridade, mas não chegavam na vulgaridade. Eu já era aquele cara que tinha a missão de bagunçar o coreto, de falo, tá vendo? Você é o alter ego ali da brincadeira. As pessoas achavam até que tinha um sonoplasta fazendo, não é possível. Porque era eu com o microfone aqui, não é possível. Era um pouco da voz do telespectador ali também. E tinha aquele momento, Otaviano, vem pra cá. Quando tinha essa frase, Otaviano, vem pra cá, era o B.O. Era um momento em que eu não sabia o que ia acontecer. Eu chegava lá na gravação de um episódio do Amor e Sexo, eu entrava no camarim junto com os meninos, ficávamos ali. Estávamos lá no camarim e o assunto de hoje é nu, corpos, tabus, etc e tal. Você era brifado sobre o assunto. Mas o que ia acontecer exatamente de mecânica no palco, não sabia. Eu lembro do dia do nudismo e eu só descobri que iria acontecer alguma coisa comigo quando chegava o cara do áudio dentro do estúdio, dentro do camarim. Porque lá no estúdio é microfone de bastão, é de mão. Mas quando ele vinha e colocava um microfone como esse aqui, que é o lapela, ou seja, está colado no meu corpo, quer dizer que eu tenho que ir para algum lugar e ser captado. Ou seja, hoje tem. Hoje o Otaviano vai para o palco. Botava o microfone aqui, o Otaviano vai para o palco. Mas eu nunca sabia, sempre era uma surpresa. E por que era uma surpresa e por que ficou legal ser uma surpresa? Porque a voltagem do espontâneo, o rosto da surpresa, o Ricardo botava uma câmera o tempo todo na gente, nos jurados, e também em mim ali. Porque a hora que falava, Otaviano, vem pra cá que é hora de você dar beijo técnico. E vai. E nesse dia do nudismo, por exemplo, o Ricardo foi até lá para me brifar. Ó, vai ter um momento seu lá, que você vai subir num queijo, vai ter um cara que vai ter um stripper que vai entrar antes de você, um tequileiro, que é aqueles caras que mexem, fica de calça, vai no tequileiro, e você vai entrar na sequência, Fernanda vai te chamar. Você fica à vontade para ir até onde você quiser. Eu vou te proteger na câmera, ou seja, em termos plásticos, eu vou te dar a melhor qualidade possível para isso. Se tiver alguma coisa too much, eu puxo. Sempre tinha esse bom gosto ali do Ricardo, do time da direção, o Rafael Dragoa, a Dani Glazer também, diretora. Então vai tranquilo, vai até onde se aguentar. Isso foi a primeira vez que eu soube que eu ia pro palco, que foi logo na primeira semana da estreia da primeira temporada que eu participei, 2013, 12, assim. Aí o que eu fiz? Tá bom, eu sou fanfarrão, eu sou despudorado. A primeira coisa que eu pedi lá pra figurino? Me dê um tapa-sexo. Era um tapa-sexo que você botava como uma cueca na frente, só tampava o documento bonitinho, ficava ali bonitinho, guardadinho, e atrás era um fiozão barbatana, e eu usei isso, botei na calça, falei, gente, sei lá, eu vou. Aí eu só condicionei uma coisa com o Ricardo. Ricardo, posso só pedir uma gentileza? O quê? Posso usar um óculos escuros? Ele falou, por quê? Só pra me descolar um pouco, ver se eu queria uma persona, etc e tal, que se eu tiver que ir pra um local, que eu sei que eu sou louco de vez em quando, pode, à vontade, você me deixa feliz. Quando teve esse episódio, que é conhecido na internet,
que começou, Taviano, vem pra cá, e o Taviano vai fazer striptease. O Ricardo falou, se quiser tirar a camisa e parar ali, você para. Aí foi maravilhoso, porque imagina, é uma plateia, sei lá, 300 pessoas. Os jurados, tomados por Lúcifer naquele momento, né? As labaredas do inferno ali atrás, me vendo arrancando a roupa, né? Mariana Santos, Zé Loreto, o Nero ficava só rindo. Mas a Mariana em especial começou a, tipo, tirar! E eu comecei a tirar a camisa, aí com óculos Ray-Ban ali. Aí de repente dançando, os meninos da coreografia do balé ali lindos, passando com as plumas para dar aquele disfarce, dar aquela elegância, também que o Ricardo prezava já ali para proteger. E aí foi, aí de repente eu tirei minha botina Zebu, lá de Cuiabá, tirei, mostrei a botina Zebu com um sorrisão, tem essa foto é maravilhosa. E aí começou, o estúdio começou a entrar numa catarse coletiva de tirar, fogos, labaredas, Mariana tomada por tirar. Eu tirei a calça. Quando eu tirei a calça, eu fiquei só com o tapa-sexo. Aí eu olhei pra todo mundo. Tem essa cena, eu faço assim, e de repente eu, abaixei. Cara, fiquei nu nos estúdios da TV Globo. Não sei se eu fui o primeiro, se eu fui o único, mas eu tinha certeza que eu estava fazendo algo ali diferente. Durante esse momento da gravação até a exibição, durante uma semana, a sensação física, psicológica minha é de que eu havia me jogado num precipício e esse precipício não chegava ao fim, porque o fim era a exibição, porque eu ficava pensando, puta, por que eu fiz isso? Por que eu tirei a roupa? Vão acabar comigo? Vai ser uma loucura, como é que vão perceber isso? Minha avó. Mas estava todo mundo tão feliz quando terminou a gravação, tomado pela emoção, foi incrível, Ricardo veio, todo mundo, tipo assim, inacreditável. Mas chegou a tal quinta-feira, e a quinta-feira fizeram uma festa lá, a produção fez uma festa para todo mundo assistir juntos o primeiro episódio numa casa que alugaram, e todo mundo com a camiseta Soy Tequileiro. E aí foi aquele momento de saber, agora é tudo ou nada, vai pra rede, e Twitter, e assim por diante. Cara, foi uma loucura, foi maravilhoso. Colidir não! Eu e a Flávia estamos juntos há 18 anos, vamos completar 19 agora em outubro. Eu brinco que desde o início nossa sintonia era muito clara, e eu brinco que não foi amor à primeira vista, foi bom humor à primeira vista. Então isso já é uma régua que mede muito a nossa sintonia. A gente se diverte muito bem sozinho, a gente já se satisfaz sozinho. E até tem um amigo querido, que eu não lembro se foi Murilo Benício, eu não lembro quem foi, se foi o Marquinhos Palmeira, um dos dois que virou para a Flávia, falou assim, virou pra gente, falou assim, quando eu achei que a Flávia ia encontrar alguém pra acalmar ela, apareceu um mais louco, e aí o casal se junta, e é muito carinhoso por um lado, porque detectam na hora que a gente é muito parecido em várias coisas. A gente é parecido em muitas coisas que vêm da casa, vêm da família, da estrutura familiar, dos pensamentos, da relação com os nossos queridos amores da nossa vida. Família é prioridade nas nossas relações. Então isso foi muito importante, as sintonias foram muito claras no princípio de tudo. Aí quando a gente começou a entender que a gente era artista e morava na mesma casa, que a gente estaria em alguns locais ou fazendo coisas juntos, parecidas, a gente descobriu também que havia muitos códigos de semelhanças e também de diferenças, que gerava o quê? A percepção sobre personalidades. Eu tenho minha personalidade, Flávia tem a dela. A gente se parece, mas a gente se difere. E a gente se respeita acima disso. Quer dizer, mais acima do que o respeito é a admiração. Porque o que eu construo sozinho como artista, a Flávia está ali na arquibancada aplaudindo e contribuindo no pensamento, muitas vezes, nos aconselhamentos e vice-versa. Quando é a vez dela, eu vou lá para a arquibancada e é a hora dele. E tem um momento que nós dois estamos aqui. Nós estamos há 18 anos que a gente faz eventos a rodo, publicidades a rodo, coisas juntas a rodo, viajamos a trabalho a rodo. A gente se conheceu trabalhando num evento fora do país durante 9 dias. Já era um Big Brother, já era momento da gente, já era uma ilha da tentação nossa. A certeza que a gente tem é que a administração, a gestão dessas personalidades é fundamental, além da temperatura da casa, né? Das coisas da família, das filhas, da nossa vida empreendedora também. Somos um casal que pensa junto, que atua junto, mas não significa que a gente precisa estar presente juntos. E quando a gente sente que tem diferenças, que essa colisão que pode acontecer, e não é raro, são colisão de ideias, opiniões, porque isso é normal numa relação ou nos negócios ou na arte, a gente administra muito bem com um jogo de sessão. Sabe, agora é a vez dela, sim, ela tem razão. Mesmo se eu achar que eu tenho razão, eu vou na dela. Vou confiar também na sua opinião, porque acho que talvez isso possa fazer sentido realmente. Então isso também em todas as esferas. Então não tem uma colisão que destrói, tem colisão ou previsão de colisão que a gente administra na curva.
A gente conversa muito, a gente não dorme em casa sem alinhar nossas diferenças, se é que tem a diferença sobre algo, alguém, sobre qualquer item pequeno de discussão da casa, de pauta, de coisas cotidianas da casa ou até de grandes negócios nossos. A gente tem essa máxima, não vamos dormir sem resolver isso não. Vamos falar? Vamos. Porque senão você deixa aquela coisa guardada, vira uma bola que vai crescendo ali dentro e daqui a pouco sai daqui, tá desse tamanho, explode, vira choro, uma confusão, eu não sei por que eu tô falando isso. Aí a gente perde a sensibilidade e a maturidade para tratar qualquer situação de maneira tátil e resolutiva, prezando pelo que há de maior. Lá no início, Flávia queria casar em 3 meses. Quando a gente se conheceu, em 9 dias, vamos casar. Em 3 meses, sei lá. Calma, você tem uma menina aí, você tem uma filha que mora sozinha com você numa casa. Eu não posso entrar assim rapidamente, deixa ela me conhecer, deixa eu levar ela para São Paulo, conhecer um pouco o meu mundo também, deixa a gente se decifrar, deixa eu criar o códigozinho para que essa Júlia maravilhosa entenda que não é um cara que está chegando para roubar o local dela, roubar a mãe dela ou atrapalhar a rotina delas, ao contrário, estou vindo para colaborar com tudo isso. E quando eu menos percebi, eu já estava ali sentado ao lado dela, colaborando com o crescimento dela, com os estudos, com o balé, levar para lá, levar para cá. Casamos em 5 meses, tá? Eu e a Flávia, ela conseguiu esperar 2 meses. Mas a verdade é que eu tive É muito louco isso, eu não calculei, eu não imaginei que eu seria pai da noite pro dia, mas eu acho que a nossa educação familiar, os nossos princípios familiares que vêm da minha família, do meu pai, da minha mãe e assim por diante, deram para mim já, imediatamente, um instinto de paternidade, mesmo não sendo pai da Júlia. Mesmo Marcos Paulo, em vida, tá ali na rotina dela, nessa função de casas separadas, etc e tal. Mas foi imediato, assim, foi muito louco. Eu virei pai da noite pro dia e eu sabia que eu estava nessa função, eu sabia que eu precisava gerar esse senso de que ela tinha um pai, padrasto, que cobrava estudos, que cobraria estudos, mas também iria para a montanha-russa com ela. Eu era o pai mais divertido do mundo, eu era o padrasto mais legal do mundo. E era isso. Porque eu era o palhacito, eu era o brincalhão, eu era o fanfarrão, como sou até hoje, como sou com a Olivia. Brinco que eu sou o pai que é o irmão mais novo da Olivia. E a verdade é essa, e assim era com a Júlia. Então, era o encantamento, mas era a razão também. Vamos estudar, sua mãe está na novela, vamos aqui, eu estou aqui de boa, vamos nessa. E foi tão fantástico essa conexão com a Júlia, essa relação de padrasto e enteada, que se assemelhava a pai e filha, que isso foi ganhando maturidade, tivemos momentos desafiadores, como todo pai e filha tem, como toda conexão de relacionamento familiar tem, momentos que a gente conseguiu superar com muito amor, muito entendimento, e hoje a gente tem não só a relação de padrasto e enteada, eu amo muito ela, como tenho também a relação de padrinho dela. Quando eu menos esperava, ela com 12 anos, 11 anos, podendo escolher quem ela quisesse na vida, ela resolveu me escolher como o padrinho dela, junto com a tia Keila, que é a irmã da Flávia. Aquilo foi mágico para mim. E aí, hoje, mais do que nunca, além dessas relações todas, eu considero o pai absoluto dela, um pai presente, um pai que está ali o tempo todo, e eu amo ela como amo minha filha de sangue, que é a Olivia. E a mágica de ver elas duas juntas, para mim, é que é emocionante. As duas se pertencem, as duas são unidas, as duas se complementam, melhor dizendo, personalidades que se parecem em muitos aspectos, mas se diferem em tantas outras, e que se respeitam. E é tão bom ver agora o que havia de diferença de idade, agora não parece mais ter, são 10 anos de diferença de idade, e parece que não há mais assim, saem juntas. Quando nós estamos viajando muito, eu e a Flávia viajamos muito a trabalho, as duas estão lá unidinhas, fazendo as suas coisinhas, e a gente preza muito por isso, Então eu tenho uma tatuagem que é igual da Júlia, eu tenho aqui, ela tem lá. Eu tenho certeza que o que a gente construiu lá no passado é concreto firme, duro, baseado em amor e respeito, e que é pro resto da vida. Eu aprendo toda hora, com todo mundo, com a rede, com as pessoas. Quando você faz um programa ao vivo, você faz um rádio, você está ali suscetível a escorregadas, a pisadas em casca de banana.
E o que está acontecendo aqui nos últimos anos é que a gente está aprendendo muito mais rápido do que numa geração que não tinha internet, por exemplo. E a gente está aprendendo cada vez mais. E na época que eu estava ao vivo, estamos falando de 10 anos atrás, né? Claro que você erra numa palavra, mas você erra porque era habitual falar errado. Aquela palavra não tinha sido ainda recodificada, não tinha sido ressignificada. O glossário de antigamente parecia normal e ninguém questionava. Com os ensinamentos que as pessoas, nós, de maneira interhumana e através do digital e outras formas, fomos recodificando e entendendo melhor sobre o outro, a gente foi apurando esse olhar. Faz parte quem faz programa ao vivo, é isso. Mas o certo é corrigir e, mais do que isso, aprender e dar sequência. Foi uma conexão muito louca o video show na minha vida. Foram 5 anos a bordo, mas em especial aquele ano ao lado da Mônica, em que a gente meio que transgrediu o programa, inverteu a polaridade do programa. As pessoas assistiam muito pelo conteúdo, mas também muito naquele momento pelo balcão, né? O que ia acontecer ali na volta do break, na volta na Anísio, o que os dois iam aprontar? Essa era a pergunta. E teve até um movimento muito legal pra caramba, que o video show tinha como característica ir até os estúdios, ir até os sets, as cidades cenográficas, atrás dos atores, para entrevistá-los, né? Aí teve um momento que os atores começaram a invadir o estúdio. Tem vários momentos. De Cauã Raymond, Fabinho Assunção, o Helder Rodrigues, na época do Tá No Ar, aparecia o Helder atravessando, Caio Castro aparecia lá, uma galera, eles começaram a invadir o estúdio nesse fenômeno de querer participar dessa loucura que virou o estúdio. E isso foi marcante em nossa vida. E quando ainda, né, há um momento video show nas redes, sempre lembram, né, quando se comenta sobre video show, eles comentam muito sobre essa possibilidade de voltar ao video show. Ainda não é uma confirmação 100%, eu não posso falar muito porque eu ainda estou em modo telespectador, estou na arquibancada vendo isso. Não teve ainda um momento oficial desse convite, mas eu sei que já me sondaram, já teve a sondagem, mas ainda não teve um momento oficial. Não sei o que eu vou fazer, não sei como será, mas só de imaginar esse dia a gente já está com um sorrisinho no rosto, porque a gente sabe que vai ter não só a diversão e a alegria de reencontrar pessoas que fazem parte da nossa vida, como o próprio Miguel, se ele participar, não sei se ele vai confirmar, Cissa, André e a galera toda, mas eu acho que também vai rolar um pacotinho de emoções ali, porque vai ser uma reconexão com um local que transformou mais uma vez o momento da nossa vida. Quando a gente foi convidado para apresentar a Ilha da Tentação, a gente recebeu um briefing muito interessante sobre o todo que cerca um programa como esse, que lida com emoções reais de pessoas reais e situações reais que estão ali. Não são atores, não tem dramaturgia, não tem cena e não tem encenação. Claro, com a nossa sensibilidade humana já apurada, minha e da Flávia, a gente ainda foi mais lapidado ainda com relação a isso, porque a gente estava ali tutelando uma vida, ou vidas de pessoas que estavam entregando-se por um reality como aquele, colocando em xeque a sua relação com aquela pessoa que ele ama, ou que estava para se casar, ou que estava já morando juntos e assim por diante. A temperatura do comunicador, produtor, criador, que está ali como entertainer, vou jogar um ponto em que eu precise também pensar no formato. Eu vou apresentar pensando no formato, pensar naquilo que a gente precisa tirar daqui do melhor disso. É parte do jogo. E eu sou ali peça fundamental para que isso aconteça. Então não vou dizer que eu era inocente ao ponto de não provocar algumas situações. Lógico, mas situações mentais. Se o cara quer beijar fulana, se quer dormir ciclano, não é uma decisão minha, é dele. Nós tivemos um caso desse lá dentro com o Cordeiro, que lembra um pouco do Montoya, né? Não foi a nível do Montoya, não foi nesse protótipo do Montoya, mas nos preocupou muito. Primeiro que a gente preza muito pela integridade física dos participantes, a gente fica muito atento também com a integridade psicológica deles, não à toa tem um psiquiatra psicológico o tempo todo ali para dar um suporte para essas pessoas, e a gente se assustou com isso, né? Claro que a gente se assusta, porque gera voltagens que não estão no roteiro e nem, quiçá, na imaginação, como foi do Montoya lá. A primeira reação ao ver uma coisa como essa do Montoya ou do Cordeiro é de it's fucking real, sabe assim, é de verdade esse negócio aqui, não vamos, peraí gente, vamos organizar a casa aqui. Aí você deixa o entretenimento de lado, você deixa o formato de lado, a cabeça do criativo, a cabeça do que está pensando no jogo, no formato, fica um pouco de lado, você fica atento a eles, as pessoas. Todo mundo lá na produção teve a mesma sensibilidade, agora é cuidar das pessoas. Aí a gente vê o que resulta pra gente. É lógico que, em termos de narrativa, na novela da vida real, é um prato cheio para edição e foi o que virou.
Isso ajuda a dar mais dramaticidade ao todo dos formatos, seja ele qual for, do Big, passando à Ilha da Tentação. Então, quando eu vi o Montoya, eu lembrei muito desse episódio. É sensível, é cuidadoso, temos que ficar atentos, mas por um lado você fala, eita, fogo no parquinho, quer dizer, fogo na ilha, né, gente? Total. Medo é um companheiro que faz parte fundamental da vida. Onde não tem medo, eu falo assim, tem alguma coisa errada. Onde é que está a casca de banana nisso, né? Onde é que está a análise mais profunda disso aqui? Não é possível estar tudo tão bom assim. Onde é que está o problema disso? Não é ver com um olhar negativo, ao contrário, mas é desconfiar no sentido de produzir uma proteção ou criar uma estratégia. E eu tenho até uma frase que é meio motivacional, mas que faz parte muito real da transformação dos meus sonhos em realidade, que é: se teus sonhos não te assustam, é porque talvez você não esteja sonhando grande demais. Ou seja, esse assustar é medo. Então, muitas vezes eu boto medo e, se ele for pequenininho, eu desconfio. Me transformar. Eu estava num momento de muita inquietude profissional, vocacional. Eu estava percebendo o universo digital aqui fora de maneira com muita ebulição. E eu precisava entender isso aqui fora. Eu precisava sair para passar por um processo camaleônico de transformação pessoal / profissional, e que abriu o universo do empreendedor ainda de maneira ainda mais potente e que não excluiu em nada a presença da TV em minha vida, tanto que eu já voltei várias vezes, até com projetos como o próprio Extreme Makeover Brasil, que aconteceu no Grupo Globo, e a participação em tantos outros programas, né, Mion e assim por diante. E eu tenho certeza que o que eu fiz não foi para descartar uma coisa a outra, não foi para prezar uma coisa a outra, foi para criar uma visão ainda mais ampla e que se interliga agora de maneira mais lógica. Quer dizer, eu construí meu estúdio, construí minha agência, até para revisitar a gestão da minha carreira foi fundamental que eu saísse de lá. Eu ainda estava num modelo de gestão artística que tinha um empresário, querido colega, competentíssimo, que era meu, vamos dizer, líder de pelotão, ele quem apontava junto com a gente o norte de nossa carreira. Mas há um momento em que você se aproxima dos seus 50 anos, que eu estava me aproximando, em que eu senti a necessidade de ser muito mais dono dos meus sims e nãos, com a convicção de que eu precisava responder 3 perguntas. O que queria fazer, com quem quero fazer e como quero fazer. Eu resolvi montar minha própria agência e assumir a tutela completa dos meus erros e acertos. Então eu montei a agência Family, da qual eu sou sócio da Flávia, e temos um timaço hoje completo que bota em prática todas as nossas ideias, e eu sou lá, e junto com a Flávia, o gestor desse time de pessoas competentíssimas. Eu fiz um filme com a Disney, com a Conspiração, um filme que eu criei, que saiu do meu papel, o argumento é meu, junto com... Aí depois eu passei para 2 caras parceiros de criação, o André Brant, o esposo da Foquinha, marido maravilhoso da Foquinha, e o Gui Sintra, que são os roteiristas, junto com a Conspiração. E quando eu menos imaginei, porque eu não era o protagonista dos sonhos do meu papel, quero dizer, eu não era eu quem estava ali desenhado, eu imaginava outras figuras, eu só queria a ideia, realiza a ideia. E de repente, do nada, numa reunião lá de cara crachá, vamos saber assim, de montagem de elenco, eu era produtor também do filme, estava lá no hall de decisões, colocaram lá na cabecinha do personagem, Ulisses à época, a minha imagem. Eu olhei para a mesa e falei, que vocês estão... Peraí, o que é isso aqui? Tá vendo? O filme é seu. Você imaginou esse filme, esse personagem está vivo no seu inconsciente, na sua imaginação. Então, nada mais justo que você dê vida a ele. O protagonista, eu vou estar nos cinemas? Eu vou estar no cinema, vou estar na tela, eu vou. Então, essa saída momentânea da TV aberta gerou esses multiversos do Otaviano, sabe? O multiverso do Aranha virou o multiverso do Ota. Ele quase morreu, mas não morreu. Quando eu descobri que eu estava com algo muito sensível, muito delicado e ao mesmo tempo importante e grande dentro de mim, era uma verdadeira bomba relógio contra a minha vida. Em 30 dias minha vida virou de cabeça para baixo, porque eu precisava tomar uma decisão, porque ficar andando com aquilo dentro de mim era muito perigoso. Eu pegar uma mala de 32 quilos, colocar na esteira da bagagem ali do aeroporto, poderia romper o que estava aqui dentro. Fazer um supino poderia romper o que está aqui dentro. E numa disputa de bola no futebol, ou no meu voleibol, ou no meu tênis, ou em qualquer esporte meu, podia gerar uma explosão, literalmente, dessa horta, dessa minha veia, e poderia ser irreversível. Aquilo me assustou muito, assustou a Flávia, a família inteira. Eu tentei ao máximo no início transformar isso num ciclo menor de informação para que a gente pudesse dominar
e administrar bem isso, até porque eu queria chegar à cirurgia menos impactado possível, até eu não estava indo ao encontro da morte, eu estava querendo ir ao encontro da vida. Então eu não queria que isso saísse ali do nosso foro íntimo e privado da família, para que não chegassem notícias ou mensagens que se assemelhassem a um velório, a um pré-velório, ao contrário. Eu precisava de uma positividade, eu precisava positivar a timeline para que eu pudesse gerar aquilo que eu desejava, para poder receber aquilo que eu gerava. Mas não foi nada fácil, foram altos e baixos, cotidianos, mas que o medo também muito presente. Mas houve um momento em que, em nome das meninas, em nome da Flávia, claro, em meu nome, em nome da minha família, eu tomei a decisão de fazer a cirurgia. Eu descobri no dia 6 de junho que eu estava com esse aneurisma, dia 7 era aniversário da Flávia, eu guardei segredo, não contei para ela, até porque se ela soubesse, ela ia cancelar o aniversário de 50 anos. Meus pais estavam em casa no dia que eu descobri que eu poderia morrer. Foi uma gangorra de emoções, mas teve um momento que, dominado por essa decisão madura de fazer a cirurgia, eu tinha que ter a coragem à frente de tudo. E eu deixei a coragem e a alegria. Uma alegria de viver, de vai dar tudo certo, não era um poliano, não era uma visão de poliano, não era uma coisa lúdica, nada, era tátil. Até porque eu tinha certeza que eu estava com os melhores médicos possíveis, eu estava, graças a Deus, eu sei que o privilégio que eu tenho, eu estava no melhor hospital possível no mundo e eu estava confiante. Então, assim, de um momento depois, 15 dias antes da cirurgia, eu estava com outra voltagem já. Tinha tirado o medo da minha cabeça. Claro que tinha momentos à noite que eu ficava botando a mão aqui, eu dormia botando a mão aqui. Como é que abre esse osso, gente? Será que vai doer esse osso aqui? Será que eu vou conseguir administrar as dores que vêm? Mas eu falei, chega, vai. É pelas filhas, é pela Flávia, é pela família, é por você. Vai dar tudo certo e vai dar tudo certo. Cheguei no hospital dia 8 de julho, dia 9 fizemos pré-cirúrgico, dia 10 cirurgia. No dia da cirurgia, por mais que você tente criar uma capa protetora ou uma máscara ou um personagem, ou seja lá o que você tiver, numa outra entrevista eu falo, é a metáfora do astronauta, é hora de botar a roupa do astronauta e ir para uma galáxia que eu não conheço, pousar num planeta que eu nunca estive. E aí a hora que você bota a roupa do astronauta e você está saindo do planeta Terra como eu estava saindo, aí foi uma choradeira. Vi meu pai chorando, vi minha mãe chorando, Flávia, obviamente, aos prantos, e minhas meninas também. Eu me despedi, meu tio estava lá. A hora que chega a maca na porta ali e a enfermeira vem, você fala, é isso, vamos embora. E você entra numa outra dimensão. Aí eu lembro que eu abracei fortemente minhas filhas ao final, chorando muito. Entrei na maca e na maca fui embora com a Flávia me acompanhando até a porta da sala de cirurgia. E aí, não há o que ser feito. É o desligamento da vida. Eu lembro que eu tenho uma foto minha olhando para a janela, olhando para São Paulo, né? E falei, e aí? É adeus? Eu até logo, né? Graças a Deus foi um até logo, mas quando eu cheguei na sala de cirurgia, parecia um adeus, porque eu estava entrando numa sala da NASA. 20 pessoas de branco, instrumentos por todos os lados, instrumentos cirúrgicos por todos os lados, serra, você via uma coisa assim, bruta, grande. Vi os médicos ali, etc. Tá, muita gente. Mas o que mais me chamou a atenção, quando eu entrei na sala de cirurgia, eu vi 5 janelões, ou 6 janelões gigantescos, mostrando São Paulo ali para o Vale do Anhangabaú, para trás do MASP ali. Uma visão linda. E aquela me deu uma espécie de humanização, sabe, de conexão com... Não é tão estranho esse planeta aqui. E tudo é muito rápido. Quando você entra na sala de cirurgia, já está tudo quase preparado para te abrir. Então você já deita, já vem o cirurgião, que você vai fazer a cirurgia, pensamento positivo, tá vendo, vamos lá, vem o doutor anestesista, olha, vou botar uma pequena coisinha aqui, você vai sentir uma dormência, agora eu vou colocar isso, você vai sentir um pouquinho de sono, você vai sentir... e daqui a pouquinho você vai, pensamento positivo, tá vendo? O astronauta decolou. E quando você decola, você acorda 30 segundos depois. Você acorda 30 segundos depois, e eu brinco que são 3 tempos de cirurgia. Esses 30 segundos do astronauta, por causa da anestesia, você acorda 16 horas, sabe quantas horas depois, dentro da UTI já, que foi o que aconteceu comigo. Aí tem o tempo da cirurgia, que no meu caso durou 8 horas e tanto, e tem o tempo da cirurgia da família, que dura 2 anos, 3 meses, 4 horas, 5 dias, 16 segundos, que é interminável, né? É uma aflição para a família. Mas graças a Deus deu tudo certo. Aí o astronauta acordou dentro da UTI, 30 segundos depois, que essa é a relação de espaço e tempo, com um tubo aqui, acordei com um tubinho aqui, e aí o médico do meu lado, acho que o doutor André, olhou para mim, vi a Flávia de relance ali, porque a UTI de lá era humanizada,
Então, um dos familiares podiam estar ali. E aí eu olhei para ela, você tá bem, Otaviano? Aqui é o Dr. André, você tá na UTI, sua cirurgia foi um sucesso, etc. Eu falei, você consegue me ouvir? Aí eu balançando, você consegue fazer um sinal positivo para mim? Aí a hora que eu fiz o positivo, assim, eu vi que eu estava amarrado. Por protocolo, por segurança, muitos hospitais fazem essa amarração, vamos chamar assim, porque a anestesia gera uma ansiedade ou uma coisa incontrolável, então a pessoa quer arrancar o tubo, quer se mexer e pode atrapalhar até a cicatrização, a cirurgia. A hora que eu vi, eu fiz o sinal positivo, eu vi que eu estava amarrado. Aí eu vi a Flávia, mas super tranquilo. Então, a gente vai então tirar o seu tubo, tá? Não vai ser só um pouquinho incômodo, mas você já vai respirar naturalmente. Eu quero que você respire comigo devagarzinho. Eu falei, claro. Aí vai tirando aquele tubo que você fala assim, caraca, quanto tubo aqui dentro. E tira esse... Respira, tá tudo bem. Não precisa falar. Tá ok, tá respirando bem, aí vem. O astronauta sobreviveu. Eu voltei, olhei pra Flávia, a Flávia emocionada, eu emocionado, olhamos um pro outro. E começou a minha vida. E de novo com a metáfora do astronauta, eu brinco que eu comecei a dar meus primeiros pequenos passos para tudo, né? Apoiado pelos enfermeiros. Eu até mostrei esse vídeo eu levantando, indo até ao banheiro. E era isso, para fazer xixi, para fazer o número 2, para tomar meu banho, eu precisava do apoio total dos enfermeiros. Eu sou um cara de quase 2 metros de altura. Então eu não podia cair no chão, que poderia romper aqui a cicatrização. Tudo foi fundamental através deles, com eles. Então, uma baita dignidade e profissionalismo nessa equipe de enfermagem, técnico de enfermagem, começaram a me dar apoio logo nos primeiros dias. E eu brinco da metáfora do astronauta que primeiros passos, um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humildade. Você fica humilde, você fica bastante realizado sobre o status que você está ali vivendo naquele momento. Mas em breve tudo, em poucos dias, poucos momentos depois, eu já estava de volta na minha voltagem, o Otaviano querendo viver, Otaviano vida, Otaviano energia para cima. E aí fiquei mais 2 dias na UTI, já estava levantando, andando pelo hospital, dando voltas pela ala inteira. Virei o vereador do Sírio-Libanês, cumprimentava todo mundo, brincava com todo mundo, minha característica, esse comunicador. E isso foi evoluindo a cada vez mais. Passei mais 10, 15 dias no hospital para a recuperação plena e a certeza da cicatrização. E foi quando eu gravei aquele primeiro vídeo, uma semana depois, quando eu recebi a notícia da alta. Você vai sair daqui uma semana. Eu falei, agora é a hora de contar o que está acontecendo. E foi um impacto gigantesco. Milhões de visualizações desse vídeo, repercussão desse vídeo, um transbordo de amor e carinho. A gente tem uma dimensão do nosso termômetro, o termômetro da relação com o público, que a gente é querido, a gente sabe, mas não sabia que a gente era tão querido, tão amado. Isso foi emocionante. Mas aí começa uma segunda etapa de um momento ainda mais lindo, que é um impacto que está até que gerou um propósito. Porque além desse transbordo de amor e carinho, muitas pessoas que diante do meu alerta resolveram se cuidar, foram fazer um check-up. Teve um aumento não sei de quantos por cento nos pedidos de exames nos principais hospitais de São Paulo. E pessoas que viveram o que eu vivi, ou que viviam, ou que ainda estão vivendo o que eu vivi, começaram a ter em mim uma fonte de inspiração. Eu sou artista acima de tudo, sou um comunicador acima de tudo. Ser empreendedor é algo que é nato na minha família e também está no meu sangue. Eu sou bisneto de libanês, então o Habibzinho aqui gosta de fazer negócios. E desde que eu me entendi nesse local, como alguém que gosta de fazer negócios de maneira diversa, a comunicação sempre esteve no meu radar, porque é a minha essência, é a minha vida, é a minha profissão, há 35 anos, completados agora em 25. E eu tentei fazer um curso online antes da pandemia, até um pouco durante a pandemia, mas eu entendi que o digital, só pelo digital, não era suficiente. E foi quando eu descobri essa rede de escolas físicas que segue o mesmo modelo de uma escola de idiomas, com franquias e mais franquias espalhadas por todo o Brasil, com sala de aula, e veio a comunicação e a oratória sendo tratadas como português e matemática, como um método, com aulas práticas, com exercícios, teorias, com uma metodologia pensada. E aí a minha vida até hoje foi transitando por grandes faculdades da vida real, faculdades da prática. E eu falei, preciso um dia compartilhar esse conhecimento. E eu acho que agora, com certeza, encontrei o local certo para poder despejar tudo isso e, claro, fazer bons negócios com educação. Nada. Tudo que eu errei, eu aprendi. Tudo que eu acertei, eu celebrei. Porque se eu desconsiderar os piores momentos da minha vida e dizer, eu preferia refazer,
Eu não entendi que esses erros foram a meu favor. Então eu não mudaria nada. A cirurgia, por exemplo, se eu tivesse que enfrentá-la novamente agora, eu reviveria tudo novamente. Porque as cicatrizes que eu carrego aqui, por exemplo, são outras, assim como outras cicatrizes da minha vida, são lembranças de vitórias, de conquistas, mesmo que tenham sido baseadas em erros e aprendizados. Não tenho nenhuma frustração, não tenho nenhum sonho incompleto ou não realizado. Ao contrário, eu estou com 51 anos, com um espírito inquieto, renovado, preparado para próximos não sei quantos, cheio de vontades ainda. Então, que a vida seja generosa como sempre foi para mim, abençoada como sempre foi e produtiva para que eu possa continuar criando meu ciclo de erros, aprendizados e celebrações.